Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Que felicidade estar aqui no programa Comando da Esperança, estudando com as crianças, os soldadinhos de Deus da LBV, o Apocalipse do Cristo de Deus, este que é um canto de esperança à humanidade. Então eu vou apresentar aqui quem está conosco diretamente do estúdio da Boa Vontade TV. Eu sou a Sara Gunha e nós estamos aqui com os soldadinhos de Deus da LBV. Vinícius Albuquerque Pinto, eu tenho 9 anos e sou de São Paulo, capital. Isso mesmo. E você? Isabela Simões Pedro e eu tenho 10 anos e sou de São Paulo, capital. Isso mesmo, nós estamos então com o Vinícius e a Isabela, que são soldadinhos de Deus da LBV, sim, para falarmos sobre o Apocalipse do Cristo de Deus. Esse, inclusive, que é um livro tão importante, né, crianças? A gente estuda nas aulas de moral ecumênica esse conteúdo tão importante. Inclusive, a gente deixa o convite a você que é pai ou também responsável por uma criança, por um soldadinho de Deus da LBV, para trazer a sua criança para participar das aulas de moral ecumênica que são realizadas todos os sábados a partir das 16 horas em todas as igrejas ecumênicas da religião do Terceiro Milênio e também no Templo da Boa Vontade. Esse é um espaço no qual as crianças têm a oportunidade de estudar os ensinamentos de Jesus de uma forma lúdica, com brincadeira, jogos, e a gente reflete sobre assuntos da atualidade, sempre buscando a referência em Jesus. Então, crianças, eu gostaria que vocês trouxessem aqui, vou começar com a Isabela. Você gosta de participar das aulas de moral ecumênica, Isa? Eu adoro. O que você mais gosta de fazer lá nas aulas de moral ecumênica? Eu gosto que a gente aprende muito dos ensinamentos de Jesus, então para mim é um aprendizado muito grande. Isso, e é importante, né, a gente aprender sobre os valores que Jesus nos ensina, o amor, o respeito. E você, Vinícius, você gosta de participar das aulas de moral ecumênica? Gosto bastante. Para mim, importante os ensinamentos é pouco. É muito mais que importante, né? Isso. Você precisa aprender bastante, né? Você pode ler, reler, porque é um aprendizado que você nunca se cansa, né, de aprender. E ele é pra vida, né? É só agora pra essa faixa etária? Pra vida inteira. Isso, pra vida inteira. Então, olha só, gente, o soldadinho de Deus da LBV falando sobre a importância de participar das aulas de moral ecumênica. E olha só, crianças, hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito importante, que é o Apocalipse de Jesus. Vocês estudam na AME o Apocalipse? Sim, estudamos. Isso. E vocês sabem o que significa o Apocalipse? Apocalipse É a revelação do Cristo. Revelação do Cristo. Isso, Vinícius, que você ia falar? É. Então é uma mensagem de esperança, porque às vezes o pessoal lá de casa pode estar imaginando, nossa, mas Apocalipse traz algumas mensagens que podem dar medo, né? A gente pode ficar assustado, mas a gente aprende que Apocalipse, ele é revelação. E hoje nós vamos estudar uma passagem muito importante. A passagem que nós vamos estudar é: o Cordeiro de Deus abre os selos, o primeiro selo. Esse ensinamento, ele se encontra lá no Redentor Apocalipse de Jesus, segundo João, no capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós estudamos sempre o Apocalipse de Deus e todos os ensinamentos que constam na Bíblia Sagrada, este livro sagrado, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Este ensinamento se encontra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E hoje, para o nosso estudo, quem vai trazer a leitura deste importante ensinamento é a Isabela e o Vinícius. Vamos então, gente? A leitura você pode acompanhar aí de casa, diretamente do livro Somos Todos Profetas, livro do irmão Paiva Neto, que traz todo esse conhecimento tão riquíssimo do Apocalipse de Jesus. Então vamos à leitura desta importante passagem. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Mesmo, olha só
Que grande ensinamento esse que o Cristo de Deus nos traz aqui nesta passagem tão importante, né? O Cordeiro de Deus abre os selos, o primeiro selo. Essa passagem se encontra lá no Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo 1º e 2º. Então vamos lá, crianças, vamos mostrar aí para nossa audiência, né, que acompanha a Comunicação 100% de Jesus, que nós estudamos o Apocalipse de Jesus. Então eu queria fazer uma pergunta. Aqui no primeiro versículo a gente vê: vi quando o Cordeiro de Deus abriu um dos 7 selos. Vocês sabem quem é esse Cordeiro de Deus? Sim, o Cordeiro de Deus é Jesus. Ele vem nos trazer esses ensinamentos, né? Que nós aprendemos lá nas aulas de moral ecumênica, que são importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, porque assim a gente se torna um ser humano, um ser espiritual melhor, né? Muito bem. E a gente vê que ele abriu um dos 7 selos, que fechavam um livro que era muito importante, que estava nas mãos de Deus. Agora eu queria que vocês pensassem comigo. Vocês já embrulharam algum presente de aniversário? Algum presente para entregar para alguém? Embrulhamos, já. Sim, né? E vocês colocam o que para embrulhar esse presente? Um lacinho. Isso, às vezes uma fitinha, fita, né? Para fechar ele, né? E o que acontece quando a gente, né, coloca um selo e abre esse selo? Revela o presente. Revela o presente. Então a gente vê que o presente ele fica aberto, né? E olha só, quando Jesus ele abre os selos aqui no Apocalipse divino, ele revela um conhecimento que é especial para a humanidade. Porque quando a gente abre um presente, a gente não fica feliz? Fica. É uma coisa boa, não é, Isa? Geralmente, opa, a gente abriu o presente, a gente fica naquela expectativa, é uma coisa boa. Então, quando Jesus abre os selos, o que a gente vê aqui? Que ele traz um conhecimento que é especial. E olha só, o irmão Paiva, ele explica lá na coleção o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que ao abrir os selos, sabe o que Jesus revela? Será que vocês sabem? Ele revela as nossas intimidades. Isso aí. Você sabe o que seriam essas intimidades? Seria, né, o pensamento, o sentimento, né? Que às vezes você guarda pra si, mas Deus vê tudo. Isso mesmo. A gente acha que ninguém tá vendo, né, Isa? Aquele sentimento que a gente tem. Mas será que o nosso anjo da guarda, Jesus, sabe o que passa no nosso coração? Sabe. Sabe, né? Então Jesus aqui, quando ele abre os selos, ele revela essa nossa intimidade, que é o que a gente carrega no nosso coração. E será que para a gente vencer os desafios, as lutas, inclusive construir um mundo melhor, um mundo de paz, a gente precisa começar por onde? Por nós mesmos, pelo nosso coração. Isso. Nosso pensamento. Então a gente deve se importar, Isa, com o que a gente carrega no nosso coração, no nosso pensamento, aquilo que a gente faz? Devemos se importar. Com certeza. Porque essa ação, ela vai gerar uma consequência. E essa consequência, ela pode ser positiva ou negativa. Ela vai, na verdade, depender da nossa atitude. Então, se nós estamos com o pensamento em Jesus, né, se nós procuramos ser soldadinhos de Deus da LBV, que respeitam as pessoas, que procuram dialogar, conversar, provavelmente as consequências das nossas atitudes vão ser boas? Sim, vai ser muito bom. Vai com ser certeza. muito boa. Então, olha só que ensinamento esse que Jesus nos traz. E agora eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 2º, porque ali fala de um cavaleiro, num cavalo branco. E eu queria fazer uma pergunta antes, né? Vocês sabem, né, como que a gente se torna um vencedor, por exemplo, no esporte? Isso é tipo no futebol. Você tem que fazer gol, você tem que Isso. defender a bola do outro adversário. Isso. Em um outro jogo, vôlei, a mesma coisa também, né, Isa? Sim, não pode deixar a bola cair no chão. Não pode deixar a bola cair no chão. Então, assim, a gente sabe que a gente tem algumas metas ali, a gente tem alguns objetivos, né? A gente precisa ter algumas atitudes para que, de fato, eu me torne um vencedor. E aqui a gente vê que a gente precisa de esforço, né, para se tornar um vencedor. Será que a gente se torna um vencedor, Vinícius, lá de braço cruzado, Nunca. parado, sentado? Nunca. Não, né? Não, nunca. A gente precisa ser persistente, não precisa? Precisa persistir, porque vai que você bobeia, aí do nada, 20-0 no futebol. Por exemplo, pode acontecer isso. Qual que é o seu esporte favorito, Isa? Você tem algum jogo favorito que você gosta de jogar lá na escola, por exemplo? Eu gosto de vôlei e futebol. Ah, de vôlei e futebol. E quando você tá jogando, você fica parada?
Não, eu tenho que me mexer. Você tem que se mexer, né? E você, Vinícius? Eu tenho que me mexer bastante. Mas às vezes, né, quando o time tá lá no ataque, de qualquer jeito eu preciso olhar o jogo, ver se eles podem tomar a bola. Isso mesmo. Então vocês têm uma ação, vocês são persistentes. E aqui a gente vê um cavalo branco e o seu cavaleiro. Quem que será esse cavaleiro? Vocês sabem? Quem que é esse cavaleiro do cavalo branco? Jesus. Jesus, muito bem. E ele aparece vencendo e para vencer. Só que o que será que ele vem vencer aqui? Ele não vem para competir e para vencer questões materiais, ele vem para vencer aqueles valores que ainda não estão presentes na humanidade, né? Então ele vem para vencer a injustiça, para vencer a maldade, para vencer o medo, né? Então, e ele vem com um arco. O que será que significa esse arco aqui no Apocalipse? Eu acho que é o aprendizado que ele faz a gente ter esse aprendizado. Isso. E esse arco, sabe que a gente pode se comparar ele com um arco-íris? Vocês já viram um arco-íris? Já. Ele é bonito, né? Poucas vezes. E o arco-íris, ele pode representar, dentro dessa simbologia do Apocalipse de Jesus, a ligação, sabe do quê? Da humanidade da terra com a humanidade do céu. O que são a humanidade do céu? O nosso anjo da guarda é a humanidade do céu? Sim, é uma parte da humanidade. É uma parte da humanidade do céu. Quando vocês fazem a prece, vocês se lembram do anjo da guarda? Sim, Eu lembramos. me lembro do meu. Você conversa com ele, pede proteção pra ele? Converso. Isso. E isso faz diferença na nossa vida, não faz? Bastante. Porque aí eu sei que eu nunca tô sozinho, que eu tenho esse amparo espiritual, né? Então esse arco que o Cristo de Deus apresenta aqui no Apocalipse de Jesus é essa ligação nossa com a humanidade do céu. E a gente pode fazer essa ligação como, gente? Rezando, fazendo a prece, né? Será que a gente estudando o Apocalipse, estudando os ensinamentos de Jesus, a gente consegue se ligar a Jesus, a humanidade de cima? Tipo a AME. Tipo a AME, né? Na AME a gente faz prece, agora, estuda. né? Inclusive Isso, agora a gente tá se ligando, né? Se ligando com o mundo espiritual, com Deus. Isso mesmo. Então a gente tem várias formas de nos conectarmos com os irmãos espirituais. Então, hoje nós estamos aqui estudando com os soldadinhos de Deus sobre o Apocalipse de Jesus. E vocês viram, né, o pessoal aí de casa que acompanha a comunicação 100% de Jesus, quanto a gente aprende com eles, né? Porque desde pequenininho eles são incentivados a estudarem os ensinamentos de Jesus, sempre à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, e o quanto isso faz diferença na formação deles, porque eles já vêm com uma bagagem super cheia, inclusive já demonstrando desde essa tenridade a importância de aplicarmos aquilo que o Cristo de Deus nos ensina diariamente. E olha só, hoje a gente fez esse estudo porque ele está nos preparando para ter acesso a uma coisa que nós estávamos esperando muito. Vocês sabem o que é, soldadinho de Deus? É o kit número 3 do Apocalipse de Jesus para as crianças. Isso mesmo, ó, a gente tem aqui um dos kits, aqui na prateleira a gente tem todos os volumes que já foram lançados. Vocês já leram, gente? Já. Eu já li. Eu já li, vocês gostaram? Sim, amo. bastante. Você ama, né? A gente gostou bastante, né, Vinícius? A gente aprende bastante, né? Aprende. E também tem as atividades, né, Pois pra é. fazer. Tem as atividades. Então, além da gente ler o Apocalipse de Jesus, a gente tem ali diversas atividades pra gente fazer. A gente fica super feliz porque nós, com certeza, estudaremos esse conteúdo, né? Sim, claro. E principalmente nas aulas de moral ecumênica, porque lá a gente também estuda sobre o Com Apocalipse. certeza. Isso mesmo. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento, né, soldadinhos de Deus da LBV, de participar Sim. desse momento, de estudar o Apocalipse de Jesus e de mostrar que realmente, quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente é mais feliz, a gente é mais preparado, inclusive, para vencer os desafios. Então, aproveite, garanta esse kit para que você possa encher o seu coração aí dessa sabedoria divina que vem de Jesus. E a gente vai se despedir. Vamos se despedir juntos com a saudação legionária, gente? Então vamos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.